E agora é hora de cozinha com você. Olha que delícia de pão. Essa mesa tá fantástica. Quem vai ensinar pra gente a fazer o pão alemão hoje é o Marcos Vogel, que é panificador. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo legal. Olha, antes de mais nada, parabéns por essa mesa, viu? Muito obrigado. Você e sua equipe arrasaram realmente. Que pães que a gente encontra aí? Qual a variedade que você trouxe pra gente? Então, hoje a gente deu destaque ao pão de centeio, conhecido como Mischbrot na Alemanha, Tá. que é o pão que a gente vai ensinar, inclusive, hoje a fazer. Que é um pão para fazer bastante simples e ele consegue ser feito de diversas formas e dá um destaque interessante, né? Tá. E aí, além disso, colocamos aí na parte de viennacerie, que é a parte de croissants, pão de chocolate, tem uns rolls de Nutella, Oh, pão de damasco com quinoa, tem baguetes, Tá. tem tranças, então a gente deu uma apanhada geral. Realmente então. aceita bastante ingrediente diferente, né? Por Sim. isso que é impossível não agradar a todos. E esse pão que você vai ensinar hoje a fazer, eu não me atrevo a falar esse nome. Pra mim é pão alemão. Mas como é que é o nome dele? É Mischbrot. Por que esse nome? Traduzindo, seria o mesmo que pão mistura. Porque você está misturando a farinha de centeio com a farinha de trigo. Ah, tá. Então não é por 100% isso que farinha de trigo. não é Legal. 100%, exatamente. Então, Bacana. justamente para fugir um pouco do comum, né? A gente só usa muito a farinha de trigo. E na Alemanha, é o maior produtor de farinha de centeio do mundo e eles usam muito centeio no pão. Tá. Então a gente trouxe aqui para trazer uma coisa diferente. Bom, que delícia. As outras fichinhas estão aí, Mar, com você para passar os ingredientes, por favor? Ó, lembrando então que hoje é mais uma opção do Faça e Venda, tá? Você vai aprender a fazer esse pão. Peraí, agora eu vou tentar aprender. Mischbrot. Mischbrot, perfeito. Assim? Isso mesmo. Mischbrot. Misch é mistura, brot é pão em alemão. Mischbrot. Obrigada, Mar. Valeu, tava ali já, né? Ó, seguinte, hoje, como eu tava dizendo, é mais uma opção de faça e venda. Então você pode fazer esse pão, vender ele grande, ou se quiser vender em porções menores também pode porcionar, né? Exatamente. E com certeza vai ter um bom lucro. Depois a gente fala sobre custos, tá? Primeiro eu vou te passar os ingredientes. Você vai precisar fazer uma pré-massa. Daqui a pouco você explica direitinho o que significa isso. Mas para a pré-massa, que é uma pré-massa fermentada, você vai usar 80 gramas de farinha de centeio, a mesma medida de água, também 80 gramas, e 4 gramas de fermento biológico seco. Aí, para fazer a massa mesmo, você vai usar essa pré-massa fermentada, que a gente já passou os ingredientes aqui, e você vai adicionar 400 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de água e 10 gramas de sal. Perfeito. Gente, só isso? Só isso. Gente, não é quase nada de ingrediente, tá facinho, né? Isso que é o legal, né? Você bom. faz uns pães super interessantes com uma facilidade imensa de Com pouquíssimos execução. ingredientes, Isso muito fácil. mesmo. Tá bom, mão na massa, vamos lá? Vamos lá? Como é que a gente começa? Então, o segredo desse pão tá na pré-massa, nessa massa fermentada, né? Então, nós vai usar pegamos isso aqui. exatamente, a farinha de centeio, mistura com o fermento seco, Tá. mistura bem e junta com a água. O que vai diferenciar um pouquinho da farinha comum de trigo é que ela é ainda mais grudenta. Então, na hora de fazer, esse aqui ele gruda mesmo. Tá. Agora, a gente passou a quantidade de água em gramas, porque ele tem essa precisão na receita que ele tá fazendo, você pesou a água, né? Isso. Mas em casa a pessoa não tem condição de pesar, você tem condições de passar uma equivalência em ml? Seria 1 para 1 no caso do... seria 80 gramas ou 80 ml de água e 80 gramas mesmo de farinha de é centeio. 80 ml. Então 80 Isso. gramas de água, 80 ml Exatamente. é a mesma... Seria meio copo, talvez, de aquele copo de requeijão tradicional. Tá certo. Então aqui é bom misturar bem, apertar bem também para massa ficar bem misturadinha. Tá, então essa E gruda primeira mesmo, etapa... não tem jeito. Aí eu vou... É só misturar, não tem segredo. Eu misturo bem, cubro. Então, uma vez que está bem misturada, desgruda dos dedos. E eu cubro. Tem que descansar? E agora vai ficar, esse que é o único chatinho, umas 3 horas descansando. 3 horas. Então eu faço isso daqui com bastante antecedência e deixo fermentando. Por quê? Porque esse aqui vai gerar todo o sabor, o aroma e vai fortalecer o fermento. Tá. E esse sabor e aroma vai depois ser transferido para o pão, para a massa principal, né? Tá. Então aqui eu vou cobrir. E 3 horas mesmo se for calor, se for inverno, faz? Qual que é a... Não, varia, né? Dependendo da temperatura ambiente. Obrigado. Imagina. Dependendo da temperatura ambiente, varia.
O que eu preciso observar, depois de umas 3 horas, é se já está bem airada a massa. Então aqui, por exemplo, hoje de manhã cedinha eu já fiz uma pronta, né? Então se eu passar aqui, eu abro ela e tá como se fosse toda airada, né? Toda com bolinhas pequenas. Dá pra ver mesmo, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra quem. Então... Tá aqui, pro Saulo, ó. Então, ele abriu aqui no meio, dá pra ver que ela tá como se fosse mais quebradiça também, né? O aspecto tá bem dela. leve também. Você pega na mão, é uma massa leve, então eu sei que já tá pronta para poder usar. Quer dizer que aqui o fermento já tá agindo, então? Já tá agindo, já tá bem forte. Tá certo. E o próximo passo, qual é? E o próximo passo, depois de 3 horas, aí sim eu pego a minha farinha, 400 gramas de farinha, misturo primeiramente o sal. E mais um pouco de água depois. E depois mais, exatamente, complemento com o que falta de água. A água tem que só tomar cuidado, não colocar demais. Aqui a gente pesou direitinho, quando for pesar com bastante atenção, são 240 gramas. Tá. Porque se colocar demais, ele vai ter dificuldade de crescer depois. E aí é a mesma equivalência que a gente faz. Você falou 240 gramas, eu coloco 240 ml. Exatamente. É isso? Se eu não tiver que pesar água? Perfeito. Tá bom. Então eu juntei aqui, eu gosto de colocar primeiro essa pré-massa, dar uma quebrada nela para ela se espalhar bem aqui na massa. Aproveito a própria farinha para ir desgrudando da minha mão. E uma vez que tiver mão bem... na massa. E mão na massa. E agora tem que amassar bem. Agora amassa bem, põe água. A água você coloca de uma vez ou vai sentindo? Eu ponho 2 vezes, na verdade, né? Só para facilitar, na verdade, a mistura. Poderia colocar de uma vez também, sem problemas. Mas eu gosto de fazer em 2 vezes para poder... Misturar melhor, Misturar né? melhor, fica mais fácil de misturar, exatamente. Agora, interessante, gente, que o Marcos trouxe aqui a ideia de pão para venda, mas trouxe também uma ideia nova de negócio para compartilhar com a gente, né, Marcos? Você vende os pães congelados, né? Exatamente. Você tá sentindo uma necessidade do mercado aqui no Brasil, que ainda não é muito forte nisso, como é na Europa, em outros lugares do mundo. E aí você vende pães para restaurantes, para, enfim, pequenas lojas, padarias, empórios. Exatamente. Daí foi, na verdade, uma coisa que eu vi lá que é muito difundida na Suíça, uma viagem que a gente fez lá, e eu conheci e me interessei e fui atrás de mais informações. E hoje nós vendemos 100% dos nossos pães ultra congelados. Nós temos um ultra congelador que dá um choque de frio com ventos de menos 36 graus. Tá. Em cima do pão já assado. Isso depois do pão pronto. Pão pronto. Não é em nenhum momento aqui do preparo, depois dele já assado. Depois ele já assado. Tá. Com isso, com esse choque de frio, com esse ultracongelador, eu mantenho todas as características do pão. Então, quando for reaquecer ele mantém todas as suas características como se fosse fresquinho. Como se tivesse acabado de assar. Tivesse acabado de assar. Que interessante. Porém, quem em casa, lógico, né? Todo mundo tem um ultracongelador em casa, né? Você, embrulhando bem, deixando bem vedadinho, um saco plástico bem vedado, você... consegue manter as características também, né? Não também como do congelador, mas também dá pra fazer um belo pão. Então aqui, essa massa eu vou passar então para... É uma ideia legal, de repente, para você que tá querendo aí diversificar, você de repente é acostumado a vender bolos, pães, aí no seu condomínio, né? Muitas vezes pode ser uma ideia bacana para você vender também, aumentar aí a ideia para suas clientes, né? Exatamente. Então o congelamento do pão eu preciso embalar ele de uma forma especial? Um saco plástico bem vedadinho, fechar ele bem, né? Então... Mas um plástico filme ou um saquinho mesmo? Eu ponho num saquinho um pouco mais grosso, com plástico um pouco mais grosso, justamente para não ser aquele plástico que respira, né? Ser que realmente vai vedar e não deixar ressecar a massa. Quanto tempo ele dura congelado? Num freezer normal, 1 mês. 1 mês. Se você conseguir manter ele de menos 10 a menos 18 graus, aí até 3 meses. Ah, tá. Então dá para deixar mais tempo. No nosso caso não é um problema, porque em restaurantes tem giro enorme, né? Um giro enorme. Mas em casa... as pessoas que vão vender, né, uma questão mais informal, às vezes e o pão ele é volumoso, ele ocupa muito espaço, então você não vai querer deixar uma quantidade muito grande de pão. Tem que vender rápido, né? Então, uma vez que eu sovei aqui até ele ganhar uma textura bem lisa, que aí levaria agora mais uns 8 minutos sovando aqui, eu vou chegar numa bola mais lisa e eu já preparei uma aqui para a gente não perder muito tempo aqui sovando. Nem da geladeira, não. Tá na geladeira? Isso, porque eu deixaria, uma vez que ele estiver pronto, sovado, bonitinho, eu vou colocar num bowl. A gente tem 2 aqui, tanto faz? Tanto faz. Eles tem 2 vezes para ter 2 opções. Rendeu tudo isso? Ele rende tudo isso, essa massa? Exatamente, já dá uma massa de 800 gramas.
Então vamos supor que você acabou, os 8 minutos, você acabou de fazer essa... Se quiser lavar a mão, fica à vontade, tá? Vou se precisar. Não, acabou de sovar, deixa ele descansando quanto tempo? Depois de sovar, deixa descansando por uma meia hora. Meia hora? Uhum. Como já fiz essa pré-massa, ela já descansou bastante, então a massa está um pouco mais relaxada. E então, essa meia hora é na geladeira? Na geladeira, para não fermentar ainda, né? Tá. Deixa a geladeira, como essa massa aqui. Vou só tirar um pouquinho aqui da mão. Então meia horinha só, tá? O que demora mais é aquele período anterior de 3 horas. Que Legal. leva um pouquinho mais, né? Vou te ajudar aqui. Isso. E aí eu parto para a massa definitiva, que já foi descansada, né? Tá. Agora é só brincar com ela? Agora é só brincar. E aí eu trouxe hoje 2 opções. Uma é fazer, que a gente tem até na mesa essas opções, né? O tamanho aqui tem 800 gramas de massa, que resultaram. Uma opção seria em formato de bola mesmo, redondo, ou numa forma, fazer o pão como se fosse o pão de forma, né? E, de novo, pode ser uma forma maior, fazer os 800 num pão que vai sair daquele tamanho mais ou menos, aquele que está com aveia em cima, ou eu posso fazer 2 menores. Posso fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui 2 exemplos, dividir no meio, então ter 2 pães de 400. Massa gostosa, né? Depois de descansar, ela fica ótima para trabalhar. Então aqui sim, bonita. eu posso fazer uma bolinha. Aquela decoração que você coloca, um pouco de aveia ou gergelim, você coloca antes de assar ou depois? Antes de assar, depois de fermentar. Então, por exemplo, o gergelim ou a aveia, depois de fermentar, eu borrifo com borrifador mesmo, ou se não tiver borrifador, com paninho delicado, eu borrifo água e depois coloco o grão, a aveia, ou o que seja. Né? Antes de assar. Então, aqui, depois de modelar, precisa descansar mais um pouco ou não? Aqui, pra mim, eu já vou colocar pra fermentar agora. Já vai pôr pra fermentar, Já vou mostrar agora como, né? E esse aqui eu poderia fazer agora também, se eu quiser fazer em uma assadeira de pão. Esse aqui, por exemplo, esse é uma pequena para 400 gramas. Eu abro um pouquinho ela, deixo ela plana. Formatinho de bolo inglês, Formatinho de bolo inglês. Um pouquinho de farinha embaixo. Pronto. Dá pra rechear esse pão? Tá, em geral, o tipo dele não. Ele é... em geral, os segredos, o que vem junto, vem por cima. Né? Então a gente começa a inventar, por exemplo, colocando grãos diferentes. Eu fiz um pão que está na mesa, que por cima é gergelim e por baixo é um outro grão, é o de semente de girassol, para dar uma textura diferente. Mas em geral, pelo menos eu nunca vi esse pão na Alemanha, pelo menos não é o típico ele recheado. Tá, essa foi a pergunta. Eu fiz a pergunta agora que eu tô vendo que a Thaís também quis saber a mesma coisa. Então esse não dá pra rechear, porque ela tá continuando a pergunta dizendo que se congelar recheado se dá na mesma e tudo mais. Então esse não é legal congelar não. Agora dá pra congelar, rechear, quer dizer. Dá pra congelar pão recheado? Dá pra congelar pão recheado. Tá? Só na hora de, isso. Tem na hora algum de recheio que não regenerar. Não, mas na hora de regenerar você tem que tomar cuidado porque os tempos às vezes são diferentes de descongelamento do pão e do recheio. Né? Então senão você descongela só o pão e o recheio continua congelado, né? Então, esses dois formatos, né? Então, temos um pão aqui na forma e o segundo eu ponho aqui para fermentar em cima da farinha. Coloquei um pano aqui dentro com farinha em cima, justamente para dar aquele acabamento de farinha branca no pão, né? Mais rústico. Fica bem bonito. Coloco aqui Quanto tempo cubro agora? com pão. E agora vai ficar 1h30 mais ou menos fermentando. Tá. Em temperatura ambiente. Aí depende também muito da temperatura ambiente. Então, depois que fermentou? Dois formatos. Fermentou. Esse aqui, por exemplo, poderia agora passar um borrifador e uma aveia por cima. E esse aqui não precisa fazer nada. Esse aqui fermentou, depois eu viro, ponho numa assadeira com um pouquinho de óleo e no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. 30 minutos, tá. Isso. Beleza. E aí, depois, se você vai congelar, espera esfriar antes de colocar no congelador, é isso? Esfriou, põe no plástico, veda bem, congelador. Tá bom, beleza. Vamos chamar a telinha, então, pra gente saber dos custos, por quanto você vai vender e quanto você vai investir nesse pão? Olha lá, custo dos ingredientes para fazer essa receita que rende ou um de 800 ou 2 de 400, é isso? Tá. Perfeito. Você vai usar R$9, só isso. Investimento pequeno mesmo, porque são poucos ingredientes, como a gente mostrou, né? R$9. Sugestão de venda, R$20, gente. Olha o lucro bacana que você tem
você dobra, né, o dinheiro, mais que dobra o dinheiro que você tinha inicialmente, você vai ter um lucro de R$11 aproximadamente. É claro que você pode economizar, dependendo do lugar onde você compra os ingredientes, você pode investir menos ainda, né? Encontrando aí algumas ofertas e tudo mais. Legal, gostei demais. Bora comer, Leozinho? São ingredientes fáceis de encontrar, né? São, sem dúvida nenhuma. Vamos só tirar um pouquinho E de uma coisinha coisa aqui? que você não falou. Oi, tudo bem, Marcos? Tudo bom? Você falar, né? falou do pão, que é lindo, mas não falou do panificador, que é lindo também. Obrigado. Obrigado. Ah, esse Leozinho. Que é Vou um cortar umas barato, fatias Leão? aqui. Para aquelas fãs de Fábio Assunção, assim, né? Olha aí. Esse aqui é o pão de 800 gramas, né? Então, aquela massa que a gente fez gera um pão desse tamanho. Olha, Leãozinho, tô pegando um Opa, cafezinho um aqui. cafezinho, Um tudo. cafezinho melhor ainda, né? Nossa. Você é alemão, é isso? Descendente. Descendente de alemão, né? Sim. E é casado com uma peruana. Com uma peruana. Lá em Linda casa também, que tá ali. internacional. Que ela não é boba nem nada, ela vem junto, né? Isso é um pão que vai muito bem com Ela geleias. sabe o pão que ela tem em casa, né? Olha, Leãozinho, tem geleinha pra gente Oba. também. Ó, o negócio da fartura, que eu falo que a produção cuida da gente, que é uma maravilha, né? Ó, pratinho com geleia Não, pra gente aqui, por colocar no favor. pão. Olha que pão Fantástico, bonito. coisa boa. Deixa eu mostrar uma coisa, ó. Olha como ele fica macio, Leãozinho. Olha, eu costumo dizer, depois que eu vou provar primeiro, vamos ver se merece. Se quiser. Falar o quê? Normalmente merece, né, É, Léo? normalmente. Normalmente sim, né? E no Mas eu queria inverno vai bem. saber, eu queria saber essa minha frase em alemão, se você sabe. Será que ele sabe, Leão? Em francês Qual você já frase? aprendeu, né? É. Daqui a pouco ele fala. Ah, tá. Não perde por esperar. Marcos, Como é que tá, hein, Leão? Deus lhe dê em orgasmo, viu? É, Essa aí? Vamos ver que cor que ele vai ficar. Ele que já é loiro vai ficar cor de rosa aqui, tadinho. Como é que fala isso em alemão, você sabe? Deus lhe dê em orgasmo? Gott gebe dir in orgasmo, não sei dizer. Olha o que ele falou. viu? Puta, morri de rir. E em espanhol, como é que a gente fala? Então vamos aprender mais uma. Em espanhol. Deus lhe dê em orgasmo, tem? Deve ser feio, então. A pessoa não tá falando, deve ser tipo palavrão. Melhor não. Nossa, que coisa boa. Olha aqui, ó. Olha que pão fofo, gente. Muito bom, hein, Leão? Muitos sussurros e gemidos aqui. Ai, que delícia. sabe? Muito bom. Imagina ele quentinho saído do forno com a manteiguinha derretendo em cima. É, isso Ai, é- gente. Eu que sou completamente apaixonada por manteiga no pão. Eu primeiro me apaixonei pelo pão em si, depois me apaixonei pela arte de fazer pão, né? Então foi nessa direção Desse mesmo. jeito. Você disse que aprendeu na Suíça, foi? Não, eu o descobri o ultracongelamento lá, né? congelamento. Aprendi aqui na Alemanha e também os cursos fora também que eu fiz. Muito bom. Para as empresas que se interessaram pelo seu trabalho, pelos pães congelados, pode verdade. passar o contato pra gente, por favor. Então, nossa fábrica, nossa empresa chama Premium Bread. Aham. Então, é focado em couvert de restaurantes, empórios, padarias, enfim, qualquer um que queira realmente um pão diferenciado para o seu negócio, nós vendemos. E o site é www.premiumbread.com.br e lá tem todas as informações de contato e... Esse endereço é só para quem se interessar pelo pão de farinha, tá? E estamos no Facebook também, Instagram. Então, Facebook e Instagram é só colocar como Premium Brand. Premium Bread, exatamente. Tá certo. Querido, obrigada. Viu? Prazer Muito obrigado, conhecer você. prazer pelo espaço. Boa sorte, Muito viu? Obrigada pela Prazer. ideia. Um Tchau, prazer, gente. viu, Obrigada. gente? Vou ficar Queridos, aqui. né? Fica assim, fica à vontade. Tá em boa companhia, tá com um pãozinho maravilhoso, um cafezinho. Vai querer sair da cozinha pra quê, né, gente? Fala sério.